Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês. Agradeço a organização do evento, a oportunidade, o convite, muito gentil. Eu tenho escrito sobre esse tema. Vou apresentar duas grandes ideias. O primeiro tema. Eu sugiro que vocês reflitam bem sobre o conceito de desmonte do Estado. Ele talvez não seja a forma mais rigorosa de definir exatamente qual é a estratégia da classe dominante para... que está, digamos, que está incorporada na Emenda Constitucional 95. Porque, a rigor, o que nós estamos vendo no Brasil é uma forma, em grande medida, extremada de contra-reformas que passaram pelo laboratório da história, primeiro em outros estados, em outras sociedades. Por que não seria exatamente o desmonte do Estado? Porque, a rigor, é uma mudança no lugar que o Estado tem dentro da vida econômica e social. Observem, o orçamento público, em vários dos principais estados do centro do capitalismo, tem aumentado as verbas disponíveis para forças armadas, para polícia, para agências de controle. O que nós estamos assistindo, e a partir do centro, a partir da Alemanha, a partir da Holanda, a partir do Reino Unido, da França, e de maneira muito mais acentuada nos países do Mediterrâneo, na Grécia, no Estado espanhol, em Portugal, foi, sobretudo depois do impacto da crise de 2008, uma reestruturação dos serviços públicos do Estado. E, portanto, há mais Estado na segurança, há mais Estado nos bancos centrais, há mais Estados na polícia, nas agências reguladoras, há menos Estado na educação pública, menos Estado na previdência social, menos Estado nos transportes públicos. Portanto, o que muda é o regime político, a forma institucional que o Estado tem. O que atinge também o funcionalismo público. Em geral, o funcionalismo público, em particular o funcionalismo federal, ele se sente constrangido porque as condições das suas carreiras e os seus salários são mais elevados do que os salários que prevalecem no setor privado da economia. Isto atinge todo o funcionalismo, mas, em particular, o funcionalismo federal. E não se conhece, o próprio funcionalismo não conhece a história deste processo. Este processo histórico não foi uma jabuticaba brasileira. Também nos países centrais, no pós-guerra, o funcionalismo público era contratado através de concursos e ele tinha que competir com o setor privado pela mão de obra mais qualificada disponível na sociedade. Na França, na Alemanha, no Reino Unido, não havia mão de obra disponível, quadros, que pudessem cumprir as funções no setor privado e no setor público ao mesmo tempo. Porque a universalização do ensino médio e o acesso ao ensino superior eram muito restritos antes da Segunda Guerra Mundial. Quando eu digo muito restritos, significa índices de acessibilidade nestes países centrais inferiores àqueles que nós tínhamos no Brasil nos anos 70. E, portanto, o Estado tinha que oferecer compensações. Como o Estado não podia oferecer salários tão elevados quanto os que o setor privado garantia para os quadros mais qualificados, a compensação foi estabelecer o critério da estabilidade do emprego, porque a rotatividade estaria, digamos, suspensa, e estabelecer o direito à aposentadoria integral. Não é uma jabuticaba brasileira.
Isso surgiu na Alemanha, no Reino Unido, na França, em toda a Escandinávia. Não havia quadros, não havia mão de obra. O funcionalismo público, portanto, tinha um estatuto diferenciado, porque o Estado precisava de ter funcionalidade. A ideia de que a mão de obra disponível é ilimitada é uma ideia ingênua, infantil. Existe permanentemente uma disputa pela mão de obra. Este tema, ele é, hoje, mais explícito, porque observem que setores mais lúcidos da classe dominante chegaram à conclusão que o problema número 1 da educação pública no Brasil é que a qualidade do ensino, depois de atingindo um certo grau de universalização do acesso ao ensino básico e mesmo ao ensino médio, o tema central é a qualidade. E, evidentemente, eles são conscientes que a reforma do ensino médio, com a introdução da Base Nacional Curricular Comum, o BNCC, o famoso BNCC, é insuficiente. O problema de fundo é que a educação pública no Brasil não atrai os quadros mais qualificados. E não atrai mais os quadros qualificados porque as condições do salário médio na educação pública média brasileira são de tal maneira indignas que os quadros que se formam na universidade com um pouco mais de talento aceitam qualquer emprego, menos ser professor e professor. E o setor, a fração mais lúcida da classe dominante já se deu conta que deixou a proletarização da educação ir longe demais. Mas isso não impede que a escala mundial que está ocorrendo agora, em função do aumento da acessibilidade ao ensino superior que veio depois dos anos 70, e, portanto, de uma maior abundância de profissionais com um nível de escolaridade mais elevado, é a nivelação salarial com o setor privado. Então, a primeira ideia que eu queria vos apresentar remete a este tema. Não é só no Brasil, é nos países centrais, não é a rigor menos Estado, é uma mudança do lugar que o Estado, que as instituições do Estado, das relações que as instituições do Estado têm com a sociedade. E isso passa por, evidentemente, pela precarização da educação pública, pela precarização da saúde pública, pela precarização dos transportes públicos, em grande medida com um avanço do setor privado sobre estes setores, e passa pela, não é um exagero, não quero ofender os vossos ouvidos, mas passa pela proletarização do funcionalismo público. Passa pela nivelação dos salários do funcionalismo com o do setor privado. Esta tendência ficou muito acentuada depois da crise de 2008 em toda a Europa Ocidental. E, portanto, a ilusão de que, nesta etapa histórica, o Brasil, na contramão da evolução histórica do capitalismo, nós nos elevaríamos a níveis de serviços públicos que foram conquistados há 2 gerações atrás nos países centrais, é um pouco ilusória, é um pouco ingênua. Isto não é possível sem grandes conflitos sociais. O que está ocorrendo é exatamente a tendência histórica inversa. A Europa, neste terreno, está se latino-americanizando. E nós estamos nos asiatizando. E, portanto, há um movimento histórico, se nós pensarmos numa longa duração, dos últimos 80 anos, há um movimento histórico que é de decadência dos serviços públicos que o Estado pode oferecer. Isso, evidentemente, corresponde a uma situação mundial. Por que foi possível, no pós-guerra, tantas conquistas na Europa Ocidental? Se não havia acessibilidade universal, como foi possível que a Alemanha passasse, antes da guerra, de 5% da população em idade escolar tendo acesso à universidade, para acima de 75% no intervalo de menos de 30 anos? Isso foi possível
esse nível de concessão, universidade acessível, saúde pública universal, transportes públicos subsidiados pelo Estado. Isto foi possível porque havia medo da revolução. Porque existiu uma revolução no século XX. E o pós-guerra existia perigo de revolução nos países centrais. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, observem, havia um problema dramático. A classe dominante francesa tinha colaborado com os nazistas e boa parte da classe trabalhadora estava armada. Por que os trabalhadores deveriam aceitar as ordens dos seus patrões nas empresas, se eles tinham sido colaboradores com o invasor alemão? A classe dominante, os capitalistas italianos, tinham colaborado não só com o nazismo, tinham aceitado a presença do exército nazista dentro da Itália. Boa parte da classe trabalhadora italiana estava armada. Por que eles deveriam aceitar ordens dos líderes empresariais que tinham colaborado com os nazistas? Se estes líderes empresariais estavam completamente desmoralizados e eles tinham as armas nas mãos, foi feita uma enorme negociação em que as organizações dos trabalhadores, seus sindicatos, seus partidos, pactuaram o que passou para a história como Estado de Bem-Estar Social. Mas o Estado de Bem-Estar Social foi arrancado da classe dominante. Foi uma conquista histórica, foi uma reforma extraordinária do capitalismo. Mas ela só foi possível porque havia medo real do capitalismo desmoronar. Medo real de que novas revoluções, como a Revolução Russa, poderiam acontecer. Quando perguntaram a De Gaulle, por que você constituiu um governo e aceitou a presença de um partido comunista no governo, quando a posição de Washington e de Truman é que era proibida a presença de partidos comunistas no governo? E De Gaulle respondeu: quando a Alemanha invadiu a França, o empresariado francês tinha que escolher entre a pátria e a propriedade. Eles escolheram a propriedade. Os comunistas escolheram a pátria. Não se pode governar sem os comunistas. Eu não estou oferecendo muito aos comunistas. Eles estão me oferecendo muito. Eles estão aceitando a reconstrução capitalista da França. Eu estou oferecendo escola pública e saúde universal. Está barato. Porque podia dar revolução. Essa foi a resposta de Gaulle ao New York Times. Não há perigo de revolução no momento histórico que nós vivemos, porque houve restauração capitalista. Por que os capitalistas aceitariam reformas progressivas no Brasil, quando as reformas conquistadas pela geração anterior na Europa estão sendo destruídas? Vejam, este é um primeiro alerta, porque quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Nós não vamos encontrar frações da classe dominante brasileira dispostas a aumentar a esfera, a escala e a qualidade e a potência dos serviços públicos. Não há nenhuma fração da classe dominante neste momento no Brasil que faz alguma aposta semelhante a esta. A classe dominante brasileira está unificada, passa ao segundo tema desta exposição. Qual é o projeto da classe dominante? A brasileira. Eles têm um plano. O plano, apesar de tantas candidaturas diferentes, né, de tantos tons diferentes de Temer, como brincou o Guilherme, o plano é que é necessário reduzir o tamanho do Estado. A fórmula que encanta, seduz a Avenida Paulista e a Faria Lima é que o Estado, tal como o regime político que surge a partir da Constituição de 88, criou um Estado que tem despesas demais e é preciso encolher o tamanho do Estado. Mas vejam, este é o vocabulário deles, na verdade, não é o tamanho do Estado. Nós estamos assimilando um vocabulário que é o vocabulário do nosso inimigo. O que está encolhendo não é o tamanho do Estado, não são as verbas para as Forças Armadas. A ABIN não teve redução de orçamento. O que está se discutindo é
o tamanho da despesa das políticas públicas, dos serviços do Estado. É isto que está sendo disputado. Do ponto de vista da Faria Lima, a Previdência tem coberturas demais. Do ponto de vista da Paulista da Faria Lima, é uma extravagância que o piso da Previdência esteja indexado ao salário mínimo e haja uma política de valorização do salário mínimo que incorpora a reposição da inflação mais o crescimento dos anos anteriores. Eles são contra isto. Querem desindexar. Do ponto de vista da Faria Lima, o orçamento para a educação é grande demais, para a saúde é grande demais. Não se trata de ter mais verbas para a educação, mais verbas para a saúde. Se trata de, com as verbas disponíveis, reequacionar as despesas. Por isso foi aprovada a emenda constitucional 95. Isso é o que eles chamam de política de Estado. Não importa qual será o resultado das eleições de outubro. Seja qual for o governo eleito, ele estará obrigado a reduzir o orçamento público para a educação, saúde e transportes. Portanto, há uma blindagem dos interesses da classe dominante para proteger o que é o seu objetivo estratégico, que é a redução da proporção dívida-PIB. Que, como sabem, está em torno de 75%, e eles aprovaram um plano que tem como estratégia, tal como foi votada a emenda constitucional 95, chegar a 2022 com superávit primário e com redução para um teto de 60% da dívida pública em relação. E estão dizendo para a sociedade, vejam como nós pressionamos o Congresso a ser gentil e suave, porque foi gradual o ajuste. Mas agora os seus candidatos nas eleições estão dizendo outra coisa. O Bolsonaro diz que quer atingir o objetivo de 2022 em um ano. E o Alckmin, que deveria ser o ajuste em doses homeopáticas, do gradualismo suave, com vaselina, me permita uma metáfora imprópria, já anunciou que é em 2 anos. É gradual, mas não é até 2022. O Congresso foi imprudente. Tem que atingir o objetivo da redução da proporção de dívida pública de maneira cirúrgica. E vai ter hemorragia, inexoravelmente. Há um plano por trás disso? Ou é simplesmente uma perversidade? Há um plano estratégico. Quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Há um plano. O plano é que a compensação virá pelo crescimento econômico. E o crescimento econômico só é possível se existir investimento externo. Os mais veteranos já ouviram esse discurso ideológico nos anos 90, porque, evidentemente, o governo Fernando Henrique dedicou 8 anos a nos torturar mentalmente, anunciando que um dia ia chover dólares. Ia ser uma coisa linda quando chovesse dólares. Ia ser uma experiência quase erótica, né? O dia que chovesse dólares no Brasil. Esse plano ele está sustentado na ideia de que, diante do conflito dos Estados Unidos com a China, se abriu uma janela de oportunidade histórica e que o capitalismo brasileiro poderia ser beneficiado. E a taxa de investimento externo, chamado IED, o investimento externo direto, poderia pular de 60 bilhões para mais de 100 bilhões nos próximos anos. O que significaria que a taxa de investimento, que o ano passado esteve mais ou menos, em o cálculo divulgado recentemente, em torno de 16%, ele poderia subir para 20%, que garantiria uma rolagem da economia em torno de 3% ao ano. E a compensação viria pelo crescimento. Evidentemente, há 2 obstáculos tremendos para que este plano seja política e socialmente viável. Primeiro, é preciso que o investimento externo venha. Há muitos contrafatores. O primeiro é que a política do governo norte-americano e do Banco Central Europeu também, dos dois,
para ser mais preciso, dos dois bancos centrais, porque agora o Trump resolveu brigar com o Fed, então há uma tensão entre o governo Trump e o Banco Central norte-americano, mas a política que prevalece no Fed, no Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, é de elevar a taxa média de juros. O que, evidentemente, funciona como um aspirador da poupança mundial, o que dificultaria o aumento significativo do investimento externo direto. O segundo obstáculo, evidentemente, é a resistência e a luta do povo brasileiro, que é um fator que não pode ser desconsiderado se nós lembrarmos que o ano passado, quando tentaram aprovar a reforma da Previdência, ocorreu, ainda que de maneira, num plano que não teve constância, não foi construído com uma estratégia de lutar para vencer, né? Foi construído com uma estratégia de fazer um movimento de protesto e tentar negociar. São estratégias diferentes. Não é a mesma coisa. Ainda assim, evidentemente, quando se conjugou o movimento de resistência com o escândalo da JPS e das gravações impublicáveis do Temer na garagem do Palácio do Jaburu, a reforma da Previdência foi adiada, temporariamente foi para o beleléu. Eu tenho que encerrar e quero fazer uma última observação. Há uma ideia muito poderosa no movimento sindical, especialmente do funcionalismo e na esquerda brasileira em geral. É a ideia de que, diante desta realidade, a única alternativa seria pensar a defesa de um projeto político de regulação estatal da economia que faça uma aposta no desenvolvimento, contando fundamentalmente com a poupança interna, com o papel do Estado como investidor e com a vitaminização, ou se quisermos, a dinamização do crédito e do consumo através da expansão do endividamento. São fórmulas um pouco técnicas que se apoiam numa premissa teórica que é o chamado multiplicador keynesiano. E o multiplicador keynesiano é uma premissa que teve muita influência, é uma premissa teórica, um postulado teórico, teve muita influência no século passado, foi a política dominante do pós-guerra, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, e trabalhava com a ideia de que a dívida pública não é um problema, é uma solução. Em termos mais simples, essa estratégia tem como programa salvar o capitalismo dos capitalistas. Ou seja, parte da premissa é que os capitalistas não são capazes de compreender quais são os interesses históricos do seu sistema. Não são capazes de... não têm a lucidez de compreender que é necessário fazer concessões transitórias para preservar a durabilidade do sistema a longo prazo. Veja, esta estratégia, ela foi usada no pós-guerra diante do perigo da Revolução, como eu me referi anteriormente, e ela poderia ter alguma sustentação se houvesse algum setor da Avenida Paulista e da Faria Lima, da classe dominante brasileira, que estivesse de acordo com ela. Trago verdades, como dizem nas redes sociais. Não há. Não há. Não há nenhuma fração importante da classe dominante que faça a aposta de que a saída para a crise mais grave que nós tivemos nos últimos 50 anos, que são estes 4 anos últimos de estagnação da economia, passa por uma vitalização do mercado interno, com o Estado cumprindo um papel de expansão do crédito e do consumo. Há candidatos, mas não há nenhuma fração importante da classe dominante por trás deles. É bom saber contra quem lutamos. Muito obrigado.